Continuando então, nossa prova de português do TJM-MG 2013, que foi aplicado pela FUMARC na época. Esse é o terceiro vídeo, terceira parte. A gente vai fazer as questões 11, 12, 13, 14 e 15. Então vamos, questão 11. Os articuladores sintáticos estão corretamente substituídos entre parênteses, exceto em. Bom, como todo bom concurseiro, atenção no exceto, pra gente não errar por causa disso. Errar por causa de bobagem. Exceto em. Letra A. Mas, que é o que a gente vai olhar, né? Mas, porque ninguém comenta os famosos erros pacientes? Aqui ele tá falando que a gente pode trocar por no entanto. E aí ficaria, no entanto, porque ninguém comenta os famosos erros pacientes? Eu acho que encaixa. Eu acho que tá legal. Vamos olhar no texto só pra gente ter certeza de que encaixa com o que ele fala antes. Embora acho que a gente não precisa olhar o que fala antes. Assustador. É uma frase solta, né? Contrapondo ao que veio, o que tinha sido falado antes. No entanto, tá ok pra mim. Dá pra trocar e o sentido se mantém. Então vou marcar aqui que não é a nossa opção, porque a gente quer certo, a gente quer o errado. Vamos para B. Por isso, a maioria dos médicos cuida do dobro de pacientes do que deveria. Ele está querendo trocar por logo. Logo, a maioria dos médicos, então ele está tipo explicando, né? Justificando uma coisa que ele falou antes. No texto que a gente viu lá no primeiro vídeo, ele estava falando de médicos que recebem menos, né? Cobram menos, são pagos, mal pagos em relação a outros. E aí, para compensar isso, eles têm que cuidar do dobro de pacientes do que seria o normal. Por isso, aí tá trocando por logo. Também tá ok. Como a gente quer o exceto, a exceção, o que tá errado, então não é letra B. Vamos para a letra C. Se você não comesse como um cavalo, você estaria vivo. Nada a ver com a incapacidade do médico de se sair bem na complicação. E aí ele está querendo trocar esse se por caso. Então, caso você não comesse como um cavalo, você estaria vivo. Também está bem razoável, dá para trocar, não precisa, não vai ter mudança no sentido. E a letra D, que tem que ser a nossa resposta, né? Já que a gente descartou A, B e C, letra D. Sem tempo para estudar, nem de acompanhar você de perto. E aí ele quer colocar um mas no lugar do nem. Vai ficar estranho, né? Sem tempo para estudar, mas de acompanhar você de perto. Não faz nem sentido no português que a gente fala, português brasileiro, esse mas. Ele fica sem sentido. Sem tempo para estudar. Para poder entrar mas ali, tinha que pôr muito mais palavras. Tipo, mas com tempo de acompanhar você, ia precisar rechear ali com mais palavras. Então esse mas aqui é o que não encaixa. Não dá para trocar esse nem por esse mas. Então essa é a nossa opção para marcar. É o que a questão está pedindo. Gabarito da questão 11, letra D. Vamos então para a questão 12. Questão 12. Cuide bem dele, para que ele não cometa um erro cuidando de você. Cuide está flexionado no, aí letra A, imperativo afirmativo, B, presente do indicativo, C, presente do subjuntivo e D, pretérito perfeito do indicativo. Bom, uma das coisas mais difíceis na língua brasileira, no português, né? Na língua portuguesa, é conjugação de verbo. Muitos tempos e também acentuação, né? Quem estuda inglês reclama muito disso, que no português tem muito acento e muito tempo verbal. Então, a gente vai ter que descobrir como que se conjugam os verbos aqui no imperativo, afirmativo, no presente indicativo, no presente subjuntivo e no pretérito perfeito do indicativo. Eu até gostava dessa matéria, hein?
apesar de ser de português. Eu até gostava. Não quer dizer que eu acertava sempre. Mas enfim, os tempos. Ele está falando em cuide bem dele, cuide, vai estar letra A, imperativo afirmativo, B, presente do indicativo, C, presente do subjuntivo e D, pretérito perfeito do indicativo. Vamos começar da D. Se fosse a D, pretérito perfeito do indicativo, o verbo cuidar ia estar como eu cuidei, tu cuidastes, ele cuidou. Então, não é esse, né? A gente já percebe que não é a letra D. Vou marcar aqui para mostrar que não é a letra D. Vamos para a letra C. Presente do subjuntivo. Se fosse no presente do subjuntivo, ia ser que eu cuide, talvez, ó, cuide, igual tá escrito lá. Que eu cuide, que tu cuides, que ele cuide. Mas ainda não sei se é não, viu? Vamos pôr um mais ou menos aqui, para indicar que pode ser talvez. Presente do indicativo, com certeza não é. Que esse é aquele mais... O primeiro que a gente lembra, né? Na hora de conjugar verbo. É eu cuido, tu cuidas, ele cuida, eles cuidam. Não é esse que a gente está precisando. Então, vou marcar aqui, não é letra B. E letra A, imperativo afirmativo. Ó, imperativo pode ser também. Cuide, como se fosse uma ordem, imperativo. Cuide bem dele. Se a gente pega o imperativo afirmativo, o verbo cuidar, ele não vai ter na primeira pessoa, né? Não tem o eu, começa do tu. Ia ser cuida tu, cuide você, cuidemos nós. Então, esse cuide você, o texto todo tá nesse tempo, né? Para essa pessoa, você. O autor falando com você. Cuide você bem dele, para que ele não cometa o erro cuidando de você. Para mim é a letra A. Vamos ver de novo. Presente do subjuntivo. Presente do subjuntivo, que eu cuide, que tu cuide, que eu cuide. Cuide você. É letra A, né? Por causa do imperativo. É uma ordem, é como se fosse uma ordem, né? Tá como uma sugestão, mas o tempo verbal é como se fosse uma ordem, um imperativo. Imperativo afirmativo. Cuide você. Então, letra A, nossa resposta. Conferindo o gabarito, é letra A mesmo. Bom, ainda bem que não cai muito, né? Essa conjugação de verbo, porque tem muito na língua portuguesa, viu? Tem muito. Vamos então para questão 13. Questão 13 está falando de dígrafo. Questão 13. Há dígrafo, exceto em. Mais uma vez o exceto, né? Essa prova gosta de exceção. Exceto. O que é dígrafo? Dígrafo é quando eu tenho o aqui, ó. Dígrafo. Torcer para eu não falar por baixo, né? Eu tenho duas grafias, ou seja, duas letras. Duas letras fazendo um som só. Então, é um dígrafo. Eu vou escrever duas letras, mas vai ter um som só. Na letra A, erro. Erro tem dois R's, mas o som é de uma letra só. Erro. Mesma coisa com fosse. Fosse tem dois S's, mas o som é um só. Você não faz um som de dois S, você faz som de S. Aí a dúvida fica entre tenha e sobra. Esses encontros com H, ele também é considerado dígrafo. O NH tem um som só. Um som só. NH, LH, tem um som só. Agora, sobra da letra D, você faz o som do B e do R. É sobra. Não é nem soba e nem sora. É sobra. Você tem o B e o R. Por mais que seja rápido, você tem um som dos dois. Então, aqui eu tenho... Cadê?
Aqui eu tenho 2 letras, mas eu também tenho 2 sons. O de B e o de R. Então, a nossa resposta, letra D, nessa palavra a gente não tem dígrafo. Vamos então agora para a questão 14. Hiato. Há hiato em. E aí, o que é hiato? Vou falar de uma forma bem simples, que é o jeito que eu lembro. Hiato é quando na separação de sílabas fica uma vogal sozinha. Uma vogal. Uma sílaba corresponde a uma vogal. Geralmente, né, no meio da palavra. O que seria um encontro, um ditongo, quando você vai dividir, fica uma vogal sozinha na sílaba. Então, aqui na letra A, palavra inteira. Como que divide a sílaba de inteira? Você tem inteira. Eu vou aumentar aqui, que vai ficar melhor. Para não ter que escrever, eu vou só dividir nas sílabas. Quanto menos eu escrever, menos feio fica. Então, aqui eu não tenho um hiato, porque... Deixa eu voltar, que eu acabei rabiscando a palavra de baixo. Não tá funcionando. Tem que apagar mesmo. Cadê? Vamos aqui. Hiato, letra A, inteira. Inteira a gente já viu que divide assim. Inteira. Então não tem hiato. Agora saúde. Saúde vai ficar saúde. Então eu tenho o hiato que tá aqui, essa letra U. Então a gente achou a resposta aqui, letra B. Muito, a gente divide só aqui. São 2 sílabas. Muito, que é junto. E seu é uma sílaba só, não tem onde dividir. Então, o hiato tá aqui em saúde, que é saúde. Esse é o hiato. Então, nossa resposta já tá aqui, letra B, resposta da questão 14. E agora, questão 15. Questão 15. Em pacientes. O que quer dizer com isso? O pronome isso refere-se a... Então, a frase está aqui. Pacientes. O que quer dizer com isso? É o que quer dizer, isso se refere a pacientes. Já está escrito aqui. O que quer dizer pacientes? Se a gente pegasse o texto, lá está escrito erros pacientes. Só que aqui na questão ele deu só a frase solta. E falou para olhar nessa frase. Está até entre aspas aqui, ó. Opa. Aqui e aqui. Então é o que está dentro dessa aspa. Eu sei que no texto está escrito erros pacientes. Mas aqui na frase está só pacientes. Então isso se refere à palavra pacientes. Então, nossa resposta é letra A, prestando atenção, né, para não confundir com letra C. Se a gente pensar no texto, mas a gente tem que olhar o que está aqui, que ele colocou aqui para a gente olhar. Então, é só pacientes. Bom, nós chegamos até a questão 15. No próximo vídeo a gente continua a partir da 16. Vai da 16 a 20 e depois mais um outro vídeo para finalizar, da 21 a 25. Se você está gostando da resolução da última prova do TJM, curta o vídeo, indique para outras pessoas para seguir o canal e siga o canal, se inscreva se você já não for inscrito. Até o próximo vídeo.